Bom, gente, uma alegria estar aqui com a Flávia. A gente está junto no PIBID já há alguns anos, né, Flávia? Desde 2014. Desde 2014, é uma alegria. E é uma alegria estar aqui também participando dessa conversa, né? Eu acho que a gente vai ter muitos momentos assim de um encontro que vai reforçar na gente esse interesse, essa paixão pela história, pela educação, pela escola pública, esse compromisso, né? Então eu acho que a gente mais do que nunca precisa estar junto, né? Porque é um momento difícil, né? Não vou fazer aqui isso que Flávia fez com brilhantismo, que é falar um pouco sobre a vida, né? Mas eu queria trazer, na verdade hoje conversando com a Juliette de manhã, eu pensei em trazer algumas reflexões assim, sobre esse momento, especialmente essa semana aí que nós estamos vivendo, né? Eu sou um professor de História com 25 anos de escola pública, fui professor na escola pública, 2 matrículas no estado ao longo de 25 anos, e estou há mais de 35 anos na formação de professores. Então a minha vida é isso, eu não sei fazer outra coisa na vida, embora já tenha tentado outras vezes, mas não deu certo. Me lembro de uma entrevista do Chico Buarque há muitos anos, ele dizendo que ele começou fazendo arquitetura, mas que depois ele pela música era tão grande que ele percebeu que os projetos que ele construísse, os prédios e as construções iriam desabar em notas musicais. O meu não seria exatamente notas musicais, mas eu acho que eu não levava muito futuro nessas outras tentativas, né? A minha vida toda é uma vida comprometida com a educação, envolvida com a educação, né? Acho que isso que nós estamos vivendo hoje, olhando assim retrospectivamente, eu comecei como professor de História no tempo da ditadura, como o Flávia também estava comentando, né? Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje tem muitas semelhanças e muitas diferenças com outros momentos que nós já vivemos. Então, eu estou dizendo isso para a gente também não achar o seguinte: nós estamos no fim do mundo, nós perdemos a fé na humanidade, não dá para fazer mais nada, vamos, como dizia o Chico Soeiro, que foi meu professor aqui, vamos cortar os pulsos porque nós não temos mais nada para fazer. Acho que não. Nós já vivemos outros momentos tão difíceis quanto esse momento que nós estamos vivendo agora. E a gente não sabia qual era a solução, não sabia qual era o caminho, mas a gente procurava o caminho e procurava a solução, né? Eu tenho a impressão assim, que nós estamos vivendo agora um pesadelo, por conta de que a gente vai acordar desse pesadelo, tenho certeza disso, mas por conta desse pesadelo eu acho que eu particularmente tenho um medo e um sonho. Então eu queria muito rapidamente falar um pouquinho desse pesadelo que eu acho que nós estamos vivendo, mas eu queria falar também do medo que eu tenho e eu queria falar um pouquinho desse sonho, né? Qual é o pesadelo? O pesadelo é isso que a gente está vivendo. Vocês viram essa semana um vídeo na internet, ontem, um vídeo na internet de uma pessoa lá, uma manifestante lá no Congresso Nacional, se posicionando a favor do projeto de lei. Vocês viram isso na internet? Não? Ela dizendo que é isso mesmo, que tem que proibir esses professores doutrinadores. Aí o entrevistador perguntava, mas eles estão doutrinando em que série? Não, em todas as séries, do 6º ano até o 3º ano. Então, mas o que eles fazem para doutrinar? Aí elas ensinam marxismo, machismo. Mas ensina onde? Vocês não viram isso na internet, não? Viram esse vídeo? É assustador, viu? É assustador. A gente a impressão de que isso realmente é um pesadelo, porque aquela pessoa não sabe nem do que está falando, mas ela está altamente empoderada e se sentindo assim, como se fosse dona da verdade, para chegar ali e dizer o que está acontecendo nas escolas, né? E portanto que ela apoia aquilo que está ali. Eu me lembrei muito, e não tem como não lembrar, desses últimos episódios do Porta dos Fundos. Vocês estão acompanhando também? Como é que chama? Polêmica da Semana? Polêmica da Semana? É isso mesmo? Vocês não estão acompanhando isso, não? Polêmica da Semana é um programa de auditório, tem um apresentador que tem um tema e aí ele traz 2 convidados para trabalhar aquele tema, 30 segundos para um, 30 segundos para outro. Ele interessado na audiência, naturalmente na hora de contar os 30 segundos dá um pouquinho menos para um, um pouquinho mais para outro, porque ele está de olho na audiência e tal. E depois tem o tira-teima, que é a dona de casa. Então, por exemplo, primeiro tema, polêmica da semana: vacina, verdade ou mito?
Aí vem uma bióloga, professora da UFRJ, geralmente é um historiador, professor da UF, um biólogo da UFRJ, aí vai uma bióloga falando da importância da vacina, quantas vidas foram salvas e tal, aí depois vem um influencer falar que é contra a vacina, e por que é contra a vacina? Não, porque isso é mentira, não sei o quê. Enfim, é você colocar em questão, assim, que o conhecimento sirva para alguma coisa. Porque a opinião, entre aspas, de um biólogo, um sujeito que estuda epidemiologia, enfim, e de um influencer que é contra a vacina e que se sente assim autorizado a chegar na televisão e dizer que vacina é mentira, que isso faz mal e tal, depois de você ter evidências científicas de tantos anos. Mas é colocado ali exatamente com o mesmo peso. Aí depois, para resolver o impasse, chama a Dona Maria da Glória, que é uma dona de casa, para vir dar o veredito final. Então, eu vi acho que 4 episódios. Um foi sobre a vacina, o outro foi sobre aquecimento global, e que veio, sei lá, um pesquisador, e que veio um vereador em Xerém, o vereador dizendo, não, esse negócio de aquecimento global isso não existe não, o que existe é que tem época que faz calor e tem época que faz frio. Ali em Xerém vem o ventinho de Petrópolis, então é fresquinho, mas se for para o lado de Caxias, aí é mais quente e tal, não existe esse negócio de aquecimento global. Quer dizer, o pesadelo que eu acho que nós estamos vivendo é isso, é esse momento em que o conhecimento não é mais critério para nada. O terceiro foi sobre a redução da maioridade penal, que vem um sociólogo, pesquisador do UFRJ, né, e vem um miliciano para debater com ele. Depois da Maria da Glória vai de novo bater o martelo para decidir quem tem razão. E o último era sobre identidade de gênero, que tem uma pesquisadora e tem um youtuber, que eles vão debater, né? Aí naturalmente o youtuber tem não sei quantos milhões de seguidores, então claro, você vai colocar uma pesquisadora, professor da UFRJ, para falar, e um youtuber que tem milhões de seguidores, o cara que é o dono o âncora do programa, vai dar mais tempo para o YouTube, porque o YouTube tem mais seguidor, vai dar mais audiência para o programa dele. O pesadelo é esse. E eu acho que é esse o pesadelo que nós estamos vivendo com essa história da escola sem partido, né? Porque você coloca o Fernando para falar, nosso amiguinho Fernando Pena, e coloca aquela senhora que falou na entrevista, vale a mesma coisa. Não tem diferença o conhecimento não tem valor nenhum para servir como critério, para a gente compreender o mundo que nós estamos vivendo, né? Bom, esse é apenas o pesadelo. Qual é o medo? O medo é que essa generalização absurda que nós estamos vivendo, de que o professor é um doutrinador, se espalhe por outras profissões. Porque você imagina um advogado, né, que de uma hora para outra passa a ser tratado como assediador. Os advogados, você generaliza, porque você ouviu falar que teve um advogado que assediou, então você generaliza e começa a construir publicamente a imagem dos advogados como assediadores, ou do médico como estuprador. Eu já ouvi falar que um médico estuprou o paciente, então é o seguinte, médico é estuprador. Então esse é o meu medo, porque nós estamos vivendo um momento em que essas situações, elas se espalham via redes sociais, assim, de forma absolutamente incontrolável. Incontrolada e incontrolável. Esse é o meu medo, não é? Porque nós estamos vivendo um momento em que, inclusive agora, muito recentemente, a gente viu como proliferou a produção das fake news, né? Enfim. Então, é um pesadelo e é um medo, mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que esse medo, ele tem uma razão de ser. Não acho que isso está acontecendo assim gratuitamente. Claro, tem uma face disso que é a face das redes sociais, das autoridades construídas via likes e seguidores e tal, tem um pouco isso. Mas por outro lado também, essa desqualificação do conhecimento como critério para qualquer coisa, isso não é de graça. Isso tem a ver, me parece, muito com um conjunto de interesses em destruir essa instituição que nos forma como profissionais, que forma os advogados, que forma os médicos, que forma os professores, não é?
Acho que, no fundo, o que está em questão é a perspectiva de que a universidade seja desconfigurada, pelo menos da maneira como ela está configurada hoje. Então, me parece que esse é um pano de fundo importante. Não é à toa que a gente vê um discurso super poderoso na mídia, em muitos lugares, que, por exemplo, vocês sabem, eu vim lá da Faculdade de Educação, mas assim, como as faculdades de educação estão desautorizadas. Elas hoje são tratadas na mídia, muitas vezes, como um discurso vazio, que não contribui para nada, que não forma nada, que não acrescenta nada, como um chover molhado, sabe? Enfim, então, me parece que isso tem objetivos, e que os objetivos estão girando em torno de um projeto de destruição desta universidade, sobretudo dessa universidade pública que nós temos, que é a universidade comprometida com a pesquisa, é a universidade que na formação articula pesquisa, ensino, extensão, enfim. Então eu acho que isso está por trás dessa situação que nós estamos vivendo aí. Mas eu tenho também um sonho, eu não vou me alongar muito porque eu quero falar um pouquinho desse sonho, né? O sonho é que a gente seja reconhecido nessa luta do dia a dia. Essa luta da Flávia, minha, de todos nós no dia a dia, né? De educar milhões de crianças nas condições mais precárias, mais difíceis, nas condições pessoais e profissionais mais complicadas, né? Uma parte do meu sonho é que isso seja reconhecido. Caramba, você imagina quantos professores passam, como se diz, comem o pão que o diabo amassou ali no dia a dia, para poder fazer um trabalho absolutamente fundamental na sociedade brasileira, que é a educação dos milhões de crianças que estão na escola pública. Eu estou falando sobretudo de escola pública aqui, porque nós